Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na revisão da aula sobre desenho, ok? E técnicas de observação. Bom, como nós vimos na última aula, eu trouxe aqui todo o conteúdo que foi falado. Desde o começo ali, quando a gente pega formas, linha contínua, silhueta, espaço negativo, e o que veio na aula agora por último, que foi desenho invertido, proporção e linhas auxiliares, tá certo? Bom, para vocês entenderem, pessoal, eu quero deixar uma coisa muito bem clara, que eu acho muito importante falar isso para vocês, é a questão do método, tá certo? Eu sei que às vezes vocês estão acostumados a já irem logo desenhando e tal, e quando vocês vê o desenho já vai saindo finalizado, né? Porém, isso acaba sendo assim, não acaba não sendo a melhor maneira, tá certo? Por quê? O método ele existe para que ele possa ser seguido, tá? E hoje a maioria dos profissionais que atuam no mercado aplicam esse método no trabalho deles no dia a dia, ok? E sem esse método, no caso, fica difícil para o profissional ele atingir um nível de perfeição e produção, tá certo? E às vezes o desenho dele ficaria num nível que o pessoal coloca ali como iniciante, tá certo? Então, quanto mais rápido vocês assimilarem o método, compreenderem as etapas, melhor vocês vão perceber que vai ser a produção de desenho de vocês, tá certo? Então, isso é muito importante, por isso que hoje, essa aula, nós literalmente vamos falar do método, tá certo? E quando eu trago o método, eu trago aqui essa lista seria quase um checklist aqui de etapas que nós precisamos de alguma maneira, não vou dizer passar por elas, tá? Porque não é essa a proposta, sabe? Seguir uma lista, seguir uma fórmula secreta, sabe? Eu acredito que na verdade são conhecimentos que não podem ser negligenciados ou ignorados nesse processo de desenho, porém não é uma fórmula, uma receita de bolo, né? Vocês vão perceber aqui no decorrer do que eu vou fazer no desenho, como a todo momento eu acabo recorrendo a esses três recursos aqui do meio, ó, que é a silhueta, o espaço negativo e o desenho invertido. Porque esses três aqui, por exemplo, são apenas formas de observação, ok? São técnicas de observação para que eu possa, eu mesmo, corrigir o meu próprio desenho, entendeu? Para que eu mesmo possa ter uma noção, um conhecimento acerca das medidas do meu desenho, ok? E com relação às formas e linha contínua, vocês vão perceber que é onde o desenho começa a fluir com ideias. E depois a questão das medidas, tá certo? Para então, apenas após essas etapas, eu fazer o que eu chamo que é o delineado, que é o traço, que é o acabamento de traço do nosso desenho, ok? Então, para vocês entenderem, é apenas nessa etapa que nós vamos ver, no caso do delineado. Quando todas essas forem cumpridas, nós iremos falar de delineado, ok? Bom, então fica essa mensagem, fica esse recadinho aí para vocês. Lembrem do método, pratiquem o método, ok? E não negligenciem suas etapas e seus conhecimentos, tá certo? E com relação à proporção, vocês vão perceber que ela acaba sendo importante também, porque a proporção ela é a base para que vocês possam criar coisas, né? Se vocês não compreenderem a proporção daquilo que vocês observam, vocês não conseguem depois movimentar esse objeto em outras situações. Vocês não conseguem pensar no objeto em outros formatos, ok? Vocês não conseguem manipular a estrutura do desenho, ok? Então vocês vão perceber que como aprender a proporção não se trata apenas de uma questão de respeitar as medidas do desenho observado, mas se trata também de um conhecimento do desenho observado, onde vocês passam a entender as medidas daquele desenho. Tudo bem? Então, sem mais conversa, vamos ao que interessa. Provavelmente esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho adiantado em alguns momentos, tá certo? Mas vamos lá, o que eu puder explicar eu já vou explicando e em outro momento o desenho vai ficar acelerado, tudo bem? Vamos combinar dessa forma, beleza? Então vamos lá. Com relação às formas, eu quero que esse meu desenho ocupe todo esse meu papel. Lembrando da composição, ele tem que ficar mais para baixo, o espaço na base é menor e o espaço
do topo é maior para ter equilíbrio natural. Então, meu desenho vai ficar nesse espaço aqui, ok? Eu percebo o seguinte, ele parece um círculo, ó. Se eu for desenhar aqui, ele parece um círculo. Percebam como ele parece um círculo, ó, igual aqui, ó, um círculo. Tudo bem? Eu percebo também que isso aqui parece uma meia-lua. Então eu vou desenhar aqui uma meia-lua. Eu percebo que na metade para cima eu tenho aqui o rosto, a bochecha do meu cavalo, tá? E um detalhe importante são as inclinações. Eu não posso, por exemplo, fazer uma inclinação assim. Vejam como essa do jeito e olha como elas estão diferentes. Aqui é assim e aqui é assado, né? Olha como está torto. Elas têm que seguir o mesmo ritmo que nós falamos no desenho, a mesma direção. Então essa linha ela tem que estar basicamente na mesma direção. Se eu colocar os lápis aqui, ó, vou perceber que eles estão seguindo o mesmo ritmo, ok? Paralelos, tá certo? Então eu vou fazer aqui o bico do meu cavalo. Eu acredito que ele seja um pouco até menor, mais ou menos aqui assim. E tenho aqui as orelhinhas do meu cavalo aqui, ó, bonitinha já, o próprio arco aqui eu já consegui pensar nela. E daí eu vou traçar aqui a outra parte do meu cavalo, que é o verso dele aqui, ok? Então tenho aqui já o uso das formas geométricas. Eu posso dizer que deu um visto perfeito, já está pronto. Segunda etapa, vamos pensar nas linhas contínuas, tá? Como eu aplico isso aqui? Eu vou simplesmente começar a rabiscar, ó, vou riscando o meu desenho, tá certo? E já traçando algumas formas que podem vir a ser as formas corretas, não que sejam as formas corretas de fato, mas que sabe, né? Ao final do meu desenho, algumas linhas dessas possam ser salvas, né? Elas possam realmente serem reais. Olha como eu vou observando aqui a linha auxiliar já também. Eu estou observando a linha auxiliar. Então eu percebo que isso aqui é mais para frente. Ó. Então esse bico aqui do cavalo é bem mais para frente. Então olha só. Estou arrumando. Tá? Vocês perceberam como eu fiz o uso da linha auxiliar do nada? E assim, nem estou pensando em linha auxiliar agora, mas acabei já percebendo e já corrigi de imediato. Eu não preciso desenhar errado, tá? Para depois corrigir. Posso já ir tentando acertar algumas coisas, né? O que eu puder acertar olhando, melhor para mim. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, sem querer aqui, eu já fiz o uso já de uma linha auxiliar aqui, ó. Já matei um coelho, vamos dizer. Tá? Já resolvi um problema. Aqui a cabeça vai mais adiante. E vamos lá, vamos continuar. Aqui agora ficou bom. As orelhinhas acho que é mais para trás agora, porque eu achava que seria, ok? E agora eu vou começar a pensar na minha proporção, beleza? A proporção eu vou começar a pensar agora a partir da cabeça do meu cavalo, tá certo? Para vocês entenderem, ó. Eu vou definir algumas coisas. Eu vou definir que essa medida aqui é uma medida real, ou seja, eu estou me referindo a esse espaço aqui, ó. Esse espaço é um espaço que eu chamo lá na aula de ponto de referência. Meu ponto de referência, ele vai ser a medida real do meu desenho. Então, se eu disser, por exemplo, que esse aqui é o meu ponto de referência, ele é maior do que aquele, do que o modelo original, ele é maior. Então, eu não vou poder pegar a medida daqui e passar para cá porque estaria errado, tá certo? Eu vou comparar as medidas através de proporção, tá certo? E a proporção, vamos lá. Eu vou pensar aqui, ó, qual que é o enquadramento do meu desenho. Primeira regra a ser descoberta na proporção é qual que é o enquadramento. Então, pegando aqui meu desenho, eu vou tentar descobrir qual que é a largura dele. Eu vou jogar para cá e vou perceber, ó, que ele é quase aqui, ó. Passa um pouco, né, um pouquinho maior. Então, se eu pegar, por exemplo, essa medida e jogar ela para cá, eu vou perceber que ela vai estar aqui. E se for, eu tenho que diminuir um pouquinho. Vou diminuir aqui mais ou menos, ó, para ficar equivalente, proporcionalmente equivalente. Não que tenha que ser igual, tá? Ela é um pouco maior do que essa daqui. Aqui é maior um pouco. Mas ela tem que ser equivalente uma na outra. Tudo bem? Eu diria que desse tamanho uns 85%, 90% praticamente. Do meu ponto de referência, tá? Então, lembrando que aqui é um ponto de referência também. O que acontece, pessoal?
Vamos definir um outro ponto de partida. Ó, se as minhas orelhas estiverem corretas, então digamos que aqui seja o final delas, ou seja, essa parte aqui, eu quero saber quantas vezes o meu ponto de referência vai dar na altura. Então, eu vou pegar meu ponto de referência, que é uma medida menor, e vou comparar ela dentro do meu desenho, que é uma medida maior, na altura. Olha só que coisa maluca aqui, olha só como a gente já começa a descobrir coisas, né? E partindo daqui, olha só, praticamente, pegando aqui de novo, vamos ver lá, quase um quadrado esse negócio. Olha só que coisa interessante, meu ponto de referência, ele saindo daqui, ó, ele respeita aqui, beleza, estamos no caminho, e ele termina aqui, ó. Então meu desenho, ele acaba, no caso, esse traço deu aqui, ele acaba um pouquinho aqui para cima. Então, qual que é o meu enquadramento? Já descobri, usando o meu ponto de referência, eu já descobri quais são os limites do meu desenho, né? Vou ver se ele está centralizado. Ele não está centralizado, para vocês saberem, ele está um pouquinho mais... Enfim, eu nem quero mexer nisso agora, tá bom assim para mim. Mas ele ficou um pouquinho, aqui ficou um pouco maior, aqui ficou um pouco menor, tá? Isso eu poderia mover todo mundo, mas não é necessário, para mim já está bom assim. Tudo bem? Vamos continuar o desenho aí. O que acontece? Agora eu vou começar a calcular outras usando linhas auxiliares, tá certo? Então, algumas medidas eu já tenho corretas aqui com padrões, né? Eu sei que, no caso, esse negócio aqui, olha só, a linha auxiliar. A linha auxiliar, eles são praticamente da mesma altura. Então, se eu pegar esse aqui e traçar para cá, eu vou descobrir então que esse traço ele deve vir aqui, né? Já fiz uma correção usando linhas auxiliares, tá certo? Que é traçando uma linha reta. O que acontece? Se eu traçar uma linha auxiliar aqui, lembrando, pessoal, que eu estou riscando o meu papel, mas não é necessário vocês riscarem o papel de vocês. Vocês podem apenas seguir na direção. Faz um traço direcional, tá certo? Então as pontas elas passam um pouco aqui, ok? Essa ponta então ela vem mais ou menos aqui assim. Eu acho que essa pontinha tá bom assim. Esse tanto ela passa, beleza? Muito bem, vamos ver. Existe uma outra medida que eu quero descobrir, tá? Eu quero descobrir qual que é a altura aqui, ó, e a ponta, né? Eu vou pegar essa medida e vou comparar ela no meu ponto de referência. Ela é menos da metade. Então, se eu pegar aqui meu ponto de referência, tem um detalhe que eu não fiz ainda, ó. Se eu pegar esse aqui e dividir... Se eu pegar meu ponto de referência, vamos lá, e dividir no meio, vai dar bem aqui certinho. Então, se eu pegar meu ponto de referência e dividir no meio, eu vou descobrir a metade exata, que não é onde eu achava que era. É um pouco mais pra frente, né? Olha só como o desenho nos traz, pessoal. Eu estou corrigindo minhas proporções. Percebam como nossos olhos nos enganam, tá? É uma coisa de louco isso aqui. Os nossos olhos nos enganam totalmente. Então, vamos ver. O que eu quero está menos dessa metade aqui, ó, esse tamanho. Então, a medida que eu preciso saber está aqui, ok? Que é esse ponto aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? O meu desenho, ele sai daqui e vai para trás. Eu acredito que esse aqui seria o equivalente. Ele ultrapassa um pouco, ele está na mesma direção desse ponto, então está na mesma direção. Ele deve vir até aqui. Não é muito, tá? Ele passa bem. Engraçado que na verdade ele está passando muito. Ele passa bem pouquinho, tá? Eu errei aqui ali. Estou me empolgando, né? Meus desenhos eles acabam. Então vou fazer uma limpeza, ficou muito grosso. Muito bem. Então, eu já tenho aqui. Olha só, olhando aqui em linha reta, basicamente é uma distância do dobro. Sei lá, mais ou menos aqui assim. Esse negócio vai para lá. Eu não sei o quanto vai para lá. Essa distância aqui eu não sei qual é. Tá certo? Eu poderia, por exemplo, pegar esse aqui, ó. Essa medida e dividir no meio, ó. Vai dar aqui. Então, se eu pegar aqui a mesma coisa, fizer a mesma coisa, eu vou descobrir a metade que é aqui.
e esse ponto ele está um pouquinho para cá. Então percebam como os nossos olhos nos enganam, e esse ponto na verdade ele vai muito mais aqui, ó. Se adentra muito mais. Tá, pessoal? Então é legal vocês perceberem como às vezes a nossa visão ela nos prega peças, tá? Então agora fica muito mais fácil para mim descobrir aqui as conexões do meu desenho, né? Muito bem, vamos continuar. Eu vou traçar o outro verso, ele é redondo, né? Já vou riscar. Tá vendo que eu estou riscando aqui com uma linha bem grosseira, porque na verdade não é a linha final. Aqui nada é a linha final, tudo bem? Tudo aqui é uma observação, um estudo de observação ainda. Muito bem, vamos pensar aqui na cabeça, tá, pessoal? A cabeça, ela se nós pegarmos essa distância, né, nós pegarmos aqui, ó, essa distância aqui, ó, vamos pegar daqui da intersecção. Pegar essa distância aqui, dividir no meio, e dividir no meio de novo, um pouquinho para cima. Olha que coisa de louco, se eu pegar essa distância, dividir no meio, dividir no meio novamente, o que eu quero está um pouco acima, que é a orelha. A orelha acaba aqui. Então, essa cabeça do cavalo, ela vem aqui assim, ó, tá certo? Então, eu até posso já continuar o traço aqui, como é redondo, não tem nada correto ainda, é só uma insinuação, uma ideia. Eu posso traçar ele aqui. Pessoal, detalhe, não tracem os detalhezinhos aqui, sabe? Não, esquece, tá? Desapega. Tá? Isso é uma etapa. Pensem, uma coisa que eu já falei no curso. Pensem nas partes maiores, depois nas partes medianas e por fim nas partes menores. E vocês vão ver depois que momento eu vou fazer os detalhes, tá? E esse não é o momento. Olha só aqui, eu vou perceber que é uma direção só. Olha só. A orelha começa bem aqui nesse ponto e vai um pouco adiante. Ela segue mais ou menos aqui assim. Ela segue a orelha. Ela faz a sua curvinha e desce. Desce, se fechando. Ok? Então, basicamente, isso aqui já é a orelha dele. A parte da cabeça do cavalo segue na mesma direção daqui de trás. Então, a cabeça do cavalo está aqui. A orelhinha que estava... São duas orelhas ali. Então, a outra orelha é um pouco menor. Era muito pouco menor, quase que se confunde, parecendo da mesma altura, mas não são. É um pouquinho menor. E eu tenho aqui então a silhueta do meu cavalo já praticamente definida, tá, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu tô brincando com linhas. A linha contínua eu vou começar a usar ela agora. Eu vou começar a brincar com ela agora. Olha só que coisa maluca, né? Você vai ali traçando o seu desenho, esse conceito de linha contínua, né? Você vai então definindo ali onde vai ficar os olhos, você vai definindo os olhos aqui, os olhos do cavalo. Por que não, né? Já traça ali de uma forma livre, né? Começa a definir a parte de dentro aqui, a parte da boca, começa a traçar o que será no futuro a pintura do meu cavalo, né? Beleza? Uma coisa assim que eu acho que já é o momento também seria de nós limparmos o nosso desenho, porque eu não vou mais medir, está tudo medido, já está tudo certo. Agora o que eu preciso? Melhorar os traços do meu desenho, as linhas. Então vou literalmente passar a borracha assim, sem apagar tudo, ó. Eu dou aquela limpada com a borracha, suavizando os traços, deixando só o bem fraquinho, né? Não apague tudo, pelo amor de Deus, vai limpar todo o desenho, né? Mas vocês vão apagar aí todo o desenho, né? Então, percebam como ficou aqui a forma, né? A forma do meu cavalo está aqui. Agora eu vou vir até com uma lapiseira, tá? Eu quero deixar um traço. Eu vou começar a pensar agora, esse aqui está certo, esse aqui está certo. Vou começar a pensar no espaço negativo, vou começar a pensar na silhueta, vou começar a inverter o meu desenho para observar se ele está certo. A linha contínua também eu já usei, entendeu? Agora eu vou começar a usar mais linhas auxiliares, tá? Porque agora eu vou começar a pensar no acabamento do meu traço. Ok? Então,
Posicione o desenho original próximo do seu olhar, próximo do seu desenho, e comecem a modelagem, né? Eu chamo isso de modelagem do traço, tudo bem? Vocês vão começar então a definir aquelas curvinhas menores que tinha lá no seu desenho, sabe? O seu desenho é cheio de detalhezinho no traço, que às vezes vocês fizeram um arredondamento geral por cima, e agora vocês vêm com uma lapiseira, né? No caso meu aqui, fazendo, tá? E vocês vêm fazendo, pensando também, ó, eu estou olhando aqui, eu estou olhando pelo espaço negativo, pessoal, eu estou olhando pelo espaço negativo também no meu desenho, tá? Para fazer esse traço, esse acabamento linear, são bem pequenininhos os detalhezinhos, eu vou usando meu olhar por fora do desenho também, não apenas por dentro, tá certo? Eu vou olhando por fora do desenho para entender como é o traço corretamente, ok? Para entender como que o meu desenho se comporta, tá certo? O traço, aqui é legal o traço ser mais limpo, tá? Mais fininho, mais ajeitado. Eu vou nesse momento agora adiantar um pouco o vídeo, tá? Porque eu vou começar a desenhar aqui esse acabamento do traço e vai demorar um pouquinho para a gente chegar onde nós queremos. Tudo bem? Quando chegar numa parte importante eu pauso novamente e a gente volta a conversar. Então, vamos acelerar esse momento, valeu? Fiquem por aí. Vamos voltar a falar aqui de novo, ó. Lembra daquele momento que eu falei, não é o momento ainda para a gente desenhar os filetinhos aqui, ó? Esse é o momento agora, vamos falar deles. Olha como eu vou fazer, pessoal. Eu vou fazer aqui as linhas auxiliares, mas também vou usar um pouco de proporção. Eu vou observar esse espaço inteiro e vou dividir no meio, viu? Aqui. Vou perceber que o que eu quero está nessa metade aqui, ó. Então eu vou traçar aqui algumas linhas marcando os principais pontos onde aparecem essas linhas. Vou perceber que tem 1, 2, 3, 4 e daí a metade. Então se eu pegar aqui, por exemplo, no meu desenho, fizer a mesma coisa, ó. Vou pegar esse espaço e vou dividir no meio, bem certinho. Será que está certo? Como o espaço é muito grande, eu vou conferir, ó. Não, não está certo. Um pouco mais para baixo. Confiro de novo. Uso o lápis, ó, para fazer essa conferência. Agora bateu, perfeito. Então, feito essa medida aqui de metade, eu irei agora traçar essas outras linhas. Olha a minha observação, pessoal. Essa aqui é menor, essa é maior, essa e essa são, acho, iguais, eu acho. Essas três aqui são iguais, tá? Então, contando aqui da linha, tem que dar para mim fazer 1, 2, 3, 4 linhas. Porém, uma é menor e as outras, outra é um pouquinho maior e as outras se dividem em 3 partes iguais. Olha que loucura, hein? Consegui, deu certo. Ah, de prima, olha só. Às vezes vocês também vão conseguir de primeira, tá, pessoal? Às vezes não. Mas é interessante vocês observarem e tentarem enquadrar o mais certo possível. Veja que eu estou mexendo aqui ainda, ó. Tentando ajeitar. Então, o segredo é esse, tá, pessoal? Feito isso, eu marquei as pontas aqui da crina do cavalo, né? E daí? Agora é fácil, olha só. Eu vou até esse ponto aqui, eu já sei que é uma ponta que eu tenho. Então, eu vou traçar aqui facilmente. Vou subir um pouquinho, né? Que sobe aqui, né? Irei descer novamente. Ele desce até aqui, pessoal. Olha só como é fácil, tá? É muito mais fácil, tá certo? E o detalhe, fica perfeitamente no lugar correto, tá? Esse é o grande detalhe. Aqui assim, eu consigo respeitar os limites da minha proporção, ao mesmo tempo traçar o desenho de uma maneira perfeitamente fiel. Acho que eu me perdi, tá? Acho que eu desenhei um negócio para baixo. Eu errei aqui, tá? Aqui tá certo, o que eu errei foi aqui. Que ela entra um pouquinho mais e dela vai fininha. Eu pulei, tá? Era pra ter feito esse. Então estou corrigindo aqui meu erro. É fácil, mas é tão fácil que eu acabei me empolgando. Estava fazendo errado, agora tá certo. E daí eu desço aqui, e daí essa ponta aqui era um pouco mais arredondadinha, porque eu tinha feito ela menor e arredondada. E daí ela segue novamente, tá um pouco mais inclinada aqui.
E ela sobe e daí ela desce. E agora que ela desce, vamos rotacionar, tá? Pessoal, vocês viram que eu estava praticamente com o desenho invertido ali, né? Olhando para a cabeça para baixo. Normal. Acontece. Ó, então, apaga os detalhes que estão sobrando. Viu, pessoal? Tá aí a dica. Muito legal. Esse foi o momento correto de fazer os detalhes. Então a gente está pensando agora nas partes menores, medianas ali, né? Do meu desenho. Então eu apago daí, claro, vou tirar essas linhas de fora. E depois eu venho traçando somente a linha correta. Muito simples. Deixo o traço bem limpinho, né? E é isso aí. Tudo bom? Aqui deu uma saidinha fora da linha, né? Volto de novo. O traço, pessoal, ele é modelado, tá? Você tem que modelar o traço. Essa é a grande questão e é uma das questões que às vezes as pessoas negligenciam, né? Vocês estão às vezes pensando no acabamento lá do desenho e se esquece que a base é o desenho. Se tiver um desenho bem feito, cara, esquece que você vai fazer um acabamento legal. Vai ficar um acabamento ruim, tá? Muito bem? Então é isso, tá? Eu tenho aqui a silhueta do meu desenho. Olha só, consegui a silhueta. Vamos virar de cabeça para baixo? Olha só, vamos ver de cabeça para baixo. Vamos tentar encontrar algum erro aqui, né? Que é interessante também. Olha só, encontrei um aqui. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais para frente. Assim. Então vamos arrumar essa parte de baixo aqui. Sem querer o papel foi embora, tá aí. Muito bem, pessoal, olha só a forma, tá, desse meu negócio aqui. Eu percebo que, olhando o contorno por fora, ele é um pouco mais puxadinho para cá, ó. Entendeu? Muito bem. Tenho a silhueta pronta. Agora eu vou partir para os detalhes internos, tá certo? A dica aqui é o seguinte, pessoal. Como esse desenho é um desenho de vetor, você tem que pensar nele na linha de fora, que no caso seria essa linha aqui de fora, ó, o delineado de fora, e o delineado de dentro. Vocês percebem como ele tem um monte de desenho aqui, ó? Essa parte, por exemplo, ela é muito interessante porque ela desenha toda a cabeça do cavalo aqui, ó. Entendeu? E ela passa, coisa que ela quer morre, que ela passa. Olha como isso acontece na prática, tá? É como se eu estivesse pensando na cabeça do cavalo dessa forma aqui, ó. Eu começo a olhar ele de um outro olhar, ó. Olha só. E detalhe, ó, ele vai subir e vai vir até aqui assim, ó. Ele vai subir até nessa direção aqui, ó. E ele vai vir aqui do lado. Perceba agora como eu vou relacionar esses dois traços. Um vai pra cá, né? Ele vai descer e vai vir pra cá. Vocês percebem como, até um detalhe interessante, eu acredito que esse ponto aqui não está certo, ó. Esse ponto aqui ele é mais para frente um pouco, porque aqui passa, você tem que perceber que ele literalmente passa por aqui e segue adiante, tá certo? Então é como se eu estivesse desenhando o contorno por fora e por dentro dele, o preenchimento depois é só fazer a pintura. É interessante porque na verdade nós estamos desenhando o shape aqui, né? O shape do desenho, que é o que dá a forma da sombra também, né? Ao mesmo tempo a forma da silhueta do meu trabalho, ok? Olha aqui, se fosse um pincel eu ia dar uma pincelada e ia ficar legal, ok? Até o pincel ele tem essa vantagem, né? Você consegue com uma linear toda, né? Aqui no caso nós temos que ir seguindo, né? Seguindo pausadamente, cuidadosamente, para que a gente não extrapole os limites corretos do nosso desenho. Tá? Tipo aqui a boca do cavalo. A boca do cavalo, se olhar reto, ela está abaixo disso aqui. Ela está abaixo disso aqui. Ela não pode estar acima. Então está errado. Então o que eu vou fazer? Vou arrumar. Olha só, essa parte aqui, ó, se olhar reto, né, vamos deixar o nosso desenho reto também. Ó.
Tá batendo, tá coerente, né? Essa parte aqui, ela vem só até aqui, ó. Ela é menor, ela é mais baixa do que essa. Ok? Por isso nós estamos fazendo o quê? Uma análise de ponto, ó. Uma simples análise de ponto. Tá certo? Uma análise de ponto você consegue definir. Para desenhar a boca de pessoas é a mesma coisa, tá, pessoal? Vocês negligenciam esse aspecto, ó, o detalhe que a ponta do nariz é mais para cima. Estou olhando o quê? Estou olhando pela silhueta, pelo espaço negativo do desenho, tá? Que agora eu venho desenhando o contorno de dentro, ó. Estou desenhando o contorno de dentro também. Então não mais apenas o contorno externo, o contorno de dentro também me dá formato das coisas, ó. O nariz, esse detalhe, ó, vamos dividir. Esse espaço é muito pequeno. Eu não posso deixar ele equivalente. Está muito grande esse nariz aqui, ó. Ele é mais fino, tá? Tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, porque senão o meu desenho ele fica sem proporções, tá certo? Então a todo momento eu estou observando as medidas. É um jogo de observação, literalmente. Você está observando e tentando entender as formas do meu desenho para que elas fiquem o mais fiel possível. Agora sim. Vocês vão ver isso aqui depois pintado, vocês vão entender que vai ficar bonito, tá certo? Então, agora que vocês entenderam o que eu estou fazendo, eu vou dar aquela adiantadinha de novo, tá? Vamos dar aquela acelerada, porque senão esse vídeo aqui, pessoal, vocês vão ficar cansados de assistir. E a ideia é que vocês assistam ali muitas vezes, tá? Então, vamos acelerar aí, pessoal. Vamos lá. Fiquem de olho. Pessoal, muito bem, vamos lá. Observem que eu tracei todas as linhas do meu desenho, inclusive as dos traços cinzas claro, tá bem? Tenho aqui um delineado bem elaborado no caso. Agora seria o momento de pensar no acabamento, tá? Eu tenho o desenho pronto, desenho feito refinado, tá? Falta, é claro, terminar de apagar aqui algumas linhas que estão sobrando, né? Fazer toda uma limpeza do desenho por fora. Mas o desenho em si está pronto, está ótimo, preparado para ser feito o acabamento. Esse acabamento, pessoal, ele pode ser feito com qualquer material. No caso, vocês podem usar o próprio lápis aí para fazer o acabamento, tá? Vocês podem usar um lápis de cor, você pode usar qualquer material, tá? Eu não sei o que sugerir para vocês assim. Eu tenho aqui à minha disposição alguns materiais, inclusive, mas enfim, não sei, vamos ver. Vou até dar uma olhada um pouquinho à minha disposição aqui no canal. Bom, pessoal, eu vou fazer o acabamento com lápis. Não tenho aqui à disposição um pincel, uma tinta, uma coisa desse tipo. Então vou pegar aqui um lápis, no caso aqui o 4B, ok? E vou começar então a dar o acabamento, tá certo? Vamos lá. Vamos refinar o desenho, ok? Eu estou com a mão um pouco suja, então vou utilizar esse mesmo papel aqui para cobrir. Vou virar ele para o lado ali. Não preciso mais do original, agora é só em cima do acabamento. Use uma folha de papel para poder colocar por cima do desenho nesse momento, tá? Esse momento agora é o momento de pintura, que é o momento de acabamento. Então eu vou usar o lápis 4B no caso, para fazer a pintura do traço, ok? Pessoal, então era isso aí, beleza? Então temos
o nosso cavalinho finalizado. Fiz um acabamento em lápis mesmo, tá certo? E até a próxima. Pratiquem esse desenho, tá? Acho importante vocês treinarem. Valeu? Até.